Meu nome é Madison Hayes e tenho 32 anos. O que aconteceu no casamento da minha irmã ainda é notícia. No nosso meio empresarial, imagine a cena: 200 convidados em um grande salão de baile. A mão da minha mãe batendo no meu rosto com tanta força que meu brinco de diamante voou pelo chão de mármore. O motivo? Eu me recusei a entregar as chaves da minha cobertura de $2 milhões, ali mesmo, durante os discursos da recepção. Mas eis o que ninguém esperava. Quando o CEO de uma das maiores empresas de investimento da cidade entrou pelas portas daquele salão 1 hora depois, o grito da minha mãe pôde ser ouvido 3 andares acima. O homem que entrou não era um CEO qualquer. Ele controlava 40% da empresa do meu pai. E ele tinha algo muito específico a dizer sobre o que acabara de presenciar em uma transmissão ao vivo. Antes de mergulharmos nessa história, por favor, curta e se inscreva, mas só se você realmente gosta de histórias sobre defender suas convicções. De onde você está assistindo? Deixe sua localização e horário nos comentários abaixo. Deixe-me levá-la de volta àquela manhã, em que eu pensava que estava apenas participando do casamento. Perfeito da minha irmãzinha. Cheguei ao Grandview Hotel às 8, 3 horas antes da cerimônia. O salão de baile estava deslumbrante. Rosas brancas e detalhes dourados por toda parte, exatamente como Sofia sonhava desde que éramos crianças. Eu havia contribuído com $50 mil para tornar esse dia perfeito para ela, embora ninguém jamais mencionasse isso. Madison, finalmente, disse minha mãe, me olhando de cima a baixo. Esse vestido... Você não poderia ter escolhido algo mais feminino? Você parece que está indo para uma reunião de negócios, não para o casamento da sua irmã. Alisei meu vestido de seda azul marinho. Elegante, apropriado, e sim, provavelmente algo que eu usaria no escritório. Bom dia para você também, mãe. Sofia está absolutamente radiante em seu vestido, continuou ela sem sequer responder ao meu cumprimento. Uma noiva de verdade. Você deveria ver como ela... brilha. A comparação não era nova. Durante 32 anos, eu fui a filha ambiciosa demais, independente demais, com escolhas masculinas demais. Sofia era a princesa. Doce, tradicional, tudo o que nossos pais queriam em uma filha. Madison, você pode conferir a disposição das mesas? Aí meu pai chamou. Mas não reorganize tudo como você sempre faz. Mordi a língua. A disposição das mesas era um desastre, com casais divorciados juntos e rivais de negócios na mesma mesa. Mas apontar isso só me tornaria a chata de novo. O que eles não sabiam, o que eu nunca lhes contei, era que eu não era apenas uma gerente mediana em uma empresa qualquer. Eu era vice-presidente de desenvolvimento da Hayes Capital, supervisionando toda a nossa expansão na Ásia-Pacífico. Mas nessa família, essa conquista de alguma forma se tornaria mais uma falha. Focada demais na carreira, independente demais, parecida demais com o filho que eles nunca tiveram. Claro, pai, eu disse, mantendo a voz calma. Vou garantir que tudo esteja perfeito para a Sofia. Família vem em primeiro lugar, Madison, disse meu pai, aparecendo ao meu lado enquanto eu ajeitava um arranjo de mesa torto. Você vai entender isso quando tiver sua própria família. Se algum dia você se estabilizar, é claro. A alfinetada foi sutil, mas claro, aos 32 anos, meu estado civil de solteira era aparentemente um fracasso maior do que qualquer sucesso profissional poderia superar. Richard, deixe-a em paz, disse tia Patrícia, embora seu tom sugerisse mais divertimento do que defesa. Nem todos têm a sorte que Sofia teve de encontrar o amor verdadeiro tão jovem. Concentrei-me no arranjo de mesa, deixando que as palavras deles me envolvessem. Ao nosso redor, os parentes sussurravam suas próprias avaliações, ainda sem anel no dedo da Madison. Com todo esse tempo na cidade, você pensaria que ela já teria conhecido alguém. Coitada da Carol. Pelo menos ela tem a Sofia, que logo lhe dará netos. Meu primo Derek deu um sorriso irônico do outro lado da sala. Ei, Madison, talvez se você passasse menos tempo em salas de reunião e mais tempo em salas normais, você teria um acompanhante hoje. As risadas se espalharam entre nossos parentes. Eu queria contar a eles sobre os 3 homens com quem saí este ano que não conseguiam lidar com alguém mais bem-sucedida do que eles. Eu queria mencionar que ser solteira era uma escolha, não um fracasso.
Mas qual seria o sentido? Ela é apenas muito exigente, explicou minha mãe para quem estivesse ouvindo. Sempre foi exigente demais para o próprio bem. Endireitei outro arranjo de mesa. Minhas mãos firmes, apesar da familiar pontada de desprezo. Eles não faziam ideia de quem eu realmente era. E talvez fosse melhor assim. Então, Madison, disse tia Sally animadamente durante a confraternização antes da cerimônia. Como está seu pequeno apartamento na cidade? Deve ser aconchegante. É uma cobertura, na verdade, corrigi baixinho. O grupo ao nosso redor caiu na gargalhada. Sally enxugou as lágrimas dos olhos. Uma cobertura? Ah, Madison, você e seus sonhos de cidade grande. Ela gosta de exagerar. Sofia interrompeu, deslizando até nós em seu vestido de noiva. Ano passado, ela disse que ia comprar um Tesla. Dá para acreditar? Eu comprei um Tesla mesmo. Estava estacionado lá fora. Mas eu apenas sorri. Madison sempre foi ambiciosa, disse minha mãe naquele tom que fazia a ambição soar como um defeito de caráter. Ambiciosa demais, na verdade. Não há nada de errado com um apartamento modesto, acrescentou tio Tom condescendentemente. Nem todo mundo pode bancar o luxo. Não há vergonha nisso, querida. Meu telefone vibrou com uma notificação do concierge, do meu prédio sobre a entrega. De amanhã na minha cobertura de 4.500 pés quadrados no 4º andar. Aquele com janelas do chão ao teto com vista para toda a cidade. Aquele que eu paguei à vista depois de fechar o negócio em Singapura. Eu poderia ter mostrado as fotos. Poderia ter aberto o tour virtual que eu tinha salvo. Poderia ter mencionado a matéria na Architectural Digest do mês passado. Mas o que isso provaria? Que eu precisava da aprovação deles. Você tem razão, tio Tom, eu disse. Não há vergonha em viver dentro das suas possibilidades. Sofia riu, aquele som delicado que ela aperfeiçoou. Viu? Madison está aprendendo a ser mais realista. Finalmente a ironia era quase poética. Sozinha perto da janela, observei o horizonte da cidade onde minha cobertura se erguia acima de tudo. 10 anos. Conexões deles. Cada metro quadrado foi pago com o meu próprio sucesso. Se eu desse tudo para a Sofia, se simplesmente entregasse as chaves como se fossem um brinde de festa, o que eu seria? O plano B perpétuo? O caixa eletrônico da família que existia apenas para alimentar a felicidade da filha predileta. Esse foi o tempo que levei para construir minha carreira, de analista júnior a vice-presidente. 10 anos de semanas de 80 horas, voos noturnos e negócios, que viraram manchete no Financial Times. Aquela cobertura não era apenas um imóvel, era a prova. A prova de que a garota que eles dispensaram tinha conseguido. Prova de que eu não precisava da aprovação deles, do dinheiro deles ou das... Pensei nas noites em que adormeci na minha mesa, trabalhando em propostas que eventualmente renderiam milhões para a empresa. Nas promoções que conquistei enquanto eles planejavam as festas de noivado da Sofia. No respeito que eu inspirava em salas de reuniões em 3 continentes. Nada disso importava aqui. Para eles eu era apenas Madison. Masculina demais, focada demais na carreira, difícil demais. E se eu cedesse agora? Se eu renunciasse à única coisa que simbolizava minha independência? Estaria confirmando tudo o que eles acreditavam sobre o meu lugar nesta família. A tela do meu celular acendeu com uma foto da minha assistente. A vista da minha cobertura esta manhã. O sol nascendo sobre a cidade. A luz dourada inundando o ambiente através daquelas janelas enormes. Ela acrescentou uma legenda. Seu santuário aguarda seu retorno. Chefe. Santuário. Era exatamente isso. O único lugar onde eu não era a filha decepcionante de alguém ou a irmã ofuscada, onde eu era simplesmente Madison Reis, a mulher que construiu algo extraordinário sozinha. Eu não podia abrir mão disso, nem mesmo pela paz familiar. Nossa, Sofia, ouvi minha mãe dizer a um grupo de convidados, sua voz ecoando pelo salão. Ela é tudo o que uma mãe poderia desejar. Tão graciosa, tão carinhosa. Sabiam que ela é voluntária no hospital infantil e que agora será uma esposa maravilhosa? Os convidados suspiraram como era de se esperar. Mamãe estava lá, radiante de orgulho, listando as conquistas de Sofia. Seu diploma de pedagogia, seu noivado perfeito, seu trabalho de caridade. Nenhuma vez meu nome foi mencionado. Eu havia transferido $50.000 para a conta deles 3 meses atrás. Quando papai comentou que o casamento estava ficando caro, usei minhas conexões para que o casamento de Sofia fosse destaque na revista de noivas mais
prestigiada da cidade. Até consegui um upgrade para a suíte da lua de mel usando meus pontos do hotel. Invisível. Era isso que eu era. O fantasma da família que só aparecia quando precisavam de algo. Que família linda, disse alguém. Vocês devem ter muito orgulho da filha. Ah, temos sim, respondeu papai, com o braço em volta da mamãe. Sofia nos fez tão felizes. Filha no singular, como se só tivessem uma. Virei o rosto, mas então ouvi. A voz do meu pai baixou, mas não o suficiente. Depois do brinde, ele sussurrou para minha mãe. Vamos fazer o anúncio sobre a cobertura. Tem certeza de que Madison vai concordar? Sussurrou minha mãe de volta. Ela não terá escolha. Não na frente de todos. Ela é orgulhosa demais para causar um escândalo no casamento da irmã. Meu sangue gelou. Eles tinham planejado isso. Não foi um gesto espontâneo de generosidade. Foi uma emboscada, arquitetada para me encurralar usando pressão social e obrigação familiar. Além disso, acrescentou minha mãe, para que ela precisa de uma cobertura, não é como se ela tivesse uma família para ocupá-la. A crueldade casual daquilo me deixou sem ar, mas também cristalizou algo. Eu não ia entrar no jogo deles. Se você já se sentiu invisível na sua própria família, como se suas conquistas não importassem a menos que se encaixem na narrativa de outra pessoa, escreva "Eu te entendo" nos comentários abaixo. Eu te vejo, e seu sucesso importa, mesmo que eles não reconheçam. O que vem a seguir é o momento em que tudo mudou, quando a dinâmica familiar privada explodiu em humilhação pública. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para mais. Histórias sobre estabelecer limites e escolher o respeito próprio, em vez da aprovação da família. Além disso, me diga de onde você está assistindo. Adoro me conectar com pessoas que entendem que, às vezes, as batalhas mais difíceis são com as pessoas que deveriam nos apoiar mais. A recepção estava em pleno andamento quando o pai se levantou, batendo com uma colher em uma taça de champanhe. A banda parou de tocar. 200 convidados voltaram sua atenção para ele. Antes de continuarmos a comemoração, começou ele com a voz ecoando pelo microfone. Carol e eu queremos dar algo especial para Sofia e Brian. Meu estômago deu um nó. Eles estavam mesmo fazendo isso. Como todos sabem, a família significa tudo para nós. Continuou meu pai, sorrindo para a plateia. E não há nada que não faríamos pela felicidade dos nossos filhos. Filhos, no plural. Mas seus olhos estavam fixos em Sofia. É por isso que estamos muito felizes em anunciar que Madison gentilmente concordou em dar a Sofia sua cobertura, na cidade como presente de casamento. Sala irrompeu em aplausos. Sofia pressionou as mãos contra o peito e fingiu surpresa, embora o leve sorriso em seus lábios me dissesse que ela já sabia de tudo. Brian a abraçou sorrindo. Meu Deus, Madison! Exclamou Sofia em seu próprio microfone. Você está falando sério? A cobertura? Todos os olhares na sala se voltaram para mim. Fiquei paralisada, taça de champanhe na mão, a mente a mil. Eles haviam orquestrado tudo perfeitamente. O anúncio, a resposta de Sofia, o cenário público que fazia a recusa parecer monstruosa. Madison, venha aqui, chamou meu pai, acenando para que eu me aproximasse. Vamos reunir toda a família para este momento especial. Os aplausos continuaram. As pessoas sorriam, assentiam com a cabeça. Algumas até enxugavam as lágrimas diante daquele gesto tão bonito. Vi a esposa do meu chefe na mesa 12. 3 clientes importantes na mesa. 8. Toda a minha rede profissional estava espalhada. Pela sala, todos me observando. Todos esperando que eu sorrisse e agisse como a irmã generosa. Isso não era apenas uma emboscada. Era um assassinato calculado da minha autonomia. Coloquei minha taça de champanhe na mesa e me levantei lentamente. A sala ficou em silêncio, aguardando. Desculpe, o quê? Minha voz se fez ouvir claramente sem o microfone. O sorriso do meu pai vacilou um pouco. Sua cobertura, querida. Para Sofia e Brian. Isso não foi discutido comigo. Eu disse, mantendo o tom calmo e profissional. Um murmúrio percorreu o salão. O rosto do meu pai se fechou. Não seja egoísta no dia do casamento da sua irmã, disse ele ainda segurando o microfone, garantindo que todos ouvissem suas palavras. Pai, isso é inapropriado. Podemos conversar em particular.
Não há nada para discutir. Mamãe arrancou o microfone da mão do meu pai. É um presente de casamento da família. É minha propriedade, declarei simplesmente. E eu não concordei com nada. Os sussurros ficaram mais altos. Houve fragmentos. Como ela pôde? No dia do casamento da irmã dela. Que egoísmo. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Em um momento perfeito. Madison. Eu pensei que você quisesse que eu fosse feliz. Sua felicidade não depende da minha casa. Sofia. É só uma propriedade. Meu pai trovejou. Você pode comprar outra. Então compre uma para ela, respondi. Suspiros ecoaram pelo salão. Alguém na mesa 3 chegou a se espantar. O fotógrafo do casamento continuava fotografando. Sua câmera clicando rapidamente. Madison, por favor. Brian interrompeu, tentando apaziguar os ânimos. Nós cuidaríamos tão bem dele. Tenho certeza que sim, mas a cobertura não está disponível. O rosto da mamãe ficou com uma tonalidade roxa alarmante. Papai parecia que ia ter um derrame. E Sofia? A máscara de doçura de Sofia estava se quebrando, revelando algo muito mais feio por baixo. Vamos lá, Madison, chamou a tia Sally. É família. Você nem tem família para ocupar esse espaço, acrescentou o tio Tom. A Sofia precisa mais. Ela vai se casar, começar uma vida, comentou outra pessoa. Para que você precisa de todo esse espaço? A pressão aumentava de todos os lados. Cada comentário era mais uma pedra no muro que estavam construindo ao meu redor. Seja razoável, gritou meu primo Derek. Pare de ser tão difícil. Não é como se você não pudesse pagar outro lugar, acrescentou a tia Patrícia, com esse seu emprego importante. O sarcasmo em sua voz era inconfundível. Eles ainda não acreditavam que eu fosse bem-sucedida. Mesmo agora, achavam que a cobertura era algum tipo de golpe de sorte ou exagero. É generoso da sua parte presumir isso, eu disse, com a voz firme apesar do furacão dentro de mim. Mas minha situação financeira não é assunto para discussão pública. Para vocês, tudo gira em torno de dinheiro. Minha mãe cuspiu no microfone. A felicidade da sua irmã deveria importar mais do que bens materiais. Se a felicidade da Sofia depende de tomar o que é meu, talvez devêssemos reavaliar isso. Mais suspiros de espanto. Alguém lá no fundo vaiou. O fotógrafo continuava clicando, o flash criando um efeito estroboscópico na cena. Durante todo o tempo mantive as mãos firmes ao lado do corpo, sem tremores, sem lágrimas. Eu já havia negociado com CEOs que devoravam executivos juniores no café da manhã. Eu já havia me mantido firme em salas de reuniões, onde milhões estavam em jogo. Eu não ia desmoronar agora. Não na frente de pessoas que me diminuíram a vida inteira. A cobertura não está disponível, repeti, cada palavra clara e definitiva. Meu celular vibrou insistentemente na minha bolsa. Peguei-o precisando de um momento de distração da escada hostil. 3 chamadas perdidas do MC e uma mensagem que acelerou meu pulso. Vi a transmissão ao vivo em espera. Transmissão ao vivo. Olhei em volta e vi o celular do irmão mais novo do Brian apoiado na mesa 6, transmitindo toda a recepção para o Facebook. Live. O indicador vermelho de transmissão. Ao vivo piscava zombeteiramente. Quantas pessoas estavam assistindo a esse desastre se desenrolar em tempo real? Outra mensagem do MC. Sua decisão. Diga a palavra. Marcus Shen. Meu mentor, meu chefe e, por coincidência, o homem que detinha 40% da empresa do meu pai. Embora meu pai não fizesse ideia de que seu sócio, oculto e o CEO da empresa, da minha filha eram a mesma pessoa. Mantivemos essa informação em segredo justamente para situações como essa. Madison, guarde o celular, minha mãe ordenou irritada. Este é o momento da família. Aparentemente, também é entretenimento público, eu disse, apontando para a transmissão ao vivo. A família do seu genro está transmitindo isso pela internet. O irmão de Brian rapidamente pegou o celular, mas o estrago já estava feito. Quem sabia quantas pessoas já tinham visto meus pais tentando me coagir publicamente a entregar minha casa? Espere meu sinal, respondi a Marcos por mensagem. E guardei o celular na bolsa. Que dramático! Sofia suspirou no microfone, fazendo o papel de vítima perfeitamente. Todo esse alvoroço por causa de uma propriedade.
Eu só pensei que minha irmã me amasse o suficiente para querer ajudar a começar meu casamento com o pé direito. A plateia adorou. Pobre Sofia, rejeitada pela irmã fria e egoísta. Mas eu percebi algo. Papai também não parava de checar o celular, e seu rosto empalidecia a cada olhar. A transmissão ao vivo teve consequências que ele não havia previsto. Seu casamento está bombando nas redes sociais. Aliás, contei baixinho para a Sofia. Parabéns. Ali parada, cercada de julgamentos. Uma lembrança de 6 meses atrás me veio à mente. Marcus insistiu em adicionar uma cláusula incomum ao meu contrato de compra da cobertura. Confie em mim, ele disse, revisando os documentos. Você precisa de proteção contra interferências de terceiros, especialmente coerção por parte de familiares. Na época dei risada. Minha família era difícil, não perigosa, mas Marcus, que construiu um império do nada, sabia mais. Se alguém tentar forçá-lo a transferir a propriedade sob coação, ele explicou, essa cláusula entra em vigor. A empresa mantém o direito de preferência e pode intervir para proteger o ativo e você. A cobertura era originalmente um bem corporativo, transferido para mim como parte do meu pacote de remuneração. A documentação era impecável. A propriedade legítima, mas aquela cláusula, a cláusula 15.3, lembrei-me, dava à Hayes Capital legitimidade para intervir caso alguém tentasse me obrigar a entregá-la. Não se tratava apenas de direito imobiliário. Tratava-se de proteger executivos exatamente desse tipo de manipulação. Marcus já tinha visto muitas mulheres, bem-sucedidas, serem pressionadas a entregar seus bens para familiares que achavam no direito de se apropriar de seu sucesso. Madison sempre foi teimosa. Meu pai dizia para a plateia, tentando salvar a situação. Mas a família vem em primeiro lugar. Ela sabe disso. Família não se ataca, eu disse baixinho. Mas minha voz se fez ouvir. O salão ficou em silêncio novamente. Até os funcionários da carga pararam de se mexer, com as bandejas equilibradas nas mãos, observando aquele desastre se desenrolar. Pensei nos documentos guardados no cofre do escritório de Marcus. Os que detalhavam não só a propriedade da cobertura, mas toda a estrutura financeira da Hayes Capital. Os que seriam muito interessantes para meu pai se ele soubesse que sua filha era, essencialmente, o braço direito de seu sócio. Graças a Deus por essa cláusula, insistiu Marcus. Mamãe desceu da mesa principal como um anjo vingador, seu vestido bordado refletindo a luz, enquanto atravessava a pista de dança. Ela ainda segurava o microfone com força, os nós dos dedos brancos ao redor dele. Madison Hayes. Sua voz ecoou pelos alto-falantes. Você não vai arruinar este dia. Você não vai envergonhar esta família. Não sou eu que estou causando esse escândalo, mãe. Nós a criamos melhor do que isso. Ela estava a menos de 1 metro de distância agora, perto o suficiente para que eu pudesse ver a veia pulsando em sua têmpora. Nós lhe demos tudo. Você deu tudo para a Sofia, corrigi. Eu conquistei o que tenho. Sua ingrata. Ela se conteve, lembrando-se da plateia. Então, com uma doçura forçada que não enganou ninguém. Querida, apenas dê as chaves para sua irmã. É uma coisa tão pequena? Não. A palavra pairou entre nós como um desafio. O rosto da minha mãe passou por uma série de emoções. Incredulidade, raiva, humilhação. Todo o salão prendeu a respiração. Você vai fazer isso? Ela sibilou, abaixando o microfone por um instante. Ou que eu te recompense. Ou o quê? Perguntei, genuinamente curiosa para saber que tipo de ameaça ela achava que funcionaria. Ela ergueu o microfone novamente. Pessoal, minha filha parece ter esquecido o que significa família. Talvez vocês possam ajudá-la a se lembrar. A plateia se agitou desconfortavelmente. Algumas pessoas manifestaram apoio a Sofia, mas outras se calaram, percebendo que aquilo havia passado dos limites. Dê as chaves para sua irmã. A voz da mãe baixou para um sussurro perigoso que o microfone ainda captou. Agora. Não, sua garota egoísta e ingrata. As palavras explodiram dela. Depois de tudo que fizemos, tudo que sacrificamos, você não consegue fazer isso. Você é uma vergonha para esta família. Ela estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume. O mesmo aroma floral sufocante da minha infância. Perto o suficiente para ver anos de ressentimento queimando em seus olhos. O tapa veio sem aviso. A mão da minha mãe atingiu
Minha bochecha com tanta força que minha cabeça virou bruscamente para o lado. O estalo ecoou pela acústica perfeita do salão de baile, amplificado pelo microfone que ela ainda segurava. Meu brinco de diamante, um presente que me dei depois de fechar o negócio em Singapura, voou descrevendo um arco no ar em câmera lenta antes de atingir o chão de mármore com um delicado tilintar. 200 convidados suspiraram em uníssono. Então silêncio. Silêncio absoluto. Aquele tipo de silêncio que faz seus ouvidos zumbirem. Aquele tipo de silêncio que faz cada batida do coração soar como um trovão. Fiquei completamente imóvel, minha bochecha queimando, sentindo o calor se espalhar pelo meu rosto. A câmera do fotógrafo parou de disparar. Os funcionários da academia de musculação estavam paralisados. Até as crianças da mesa 15 ficaram em silêncio. A mão da minha mãe permanecia suspensa no ar, como se ela não conseguisse acreditar no que tinha feito. O microfone em sua outra mão captava sua respiração ofegante. Eu podia ver tudo refletido nas paredes espelhadas. Minha bochecha corada, o rosto chocado da minha mãe, meu pai meio de pé na cadeira. Sofia com as mãos pressionadas contra a boca, talvez em genuína surpresa. O irmão de Brian estava com o celular em mãos novamente, registrando tudo. O brinco estava sobre o mármore branco, seus diamantes refletindo a luz do lustre a uns 3 metros de distância. Uma coisa tão pequena, mas de alguma forma parecia o objeto mais importante do salão. Eu não me movi, não falei, nem sequer levei a mão à minha bochecha ardente. Apenas fiquei ali parada, deixando o silêncio dizer tudo o que precisava ser dito. Lentamente, deliberadamente, caminhei até onde meu brinco estava no chão de mármore. Meus saltos tilintavam no silêncio, cada passo ecoando pelo salão de baile. Abaixei-me, peguei o brinco e o coloquei de volta com cuidado. A simples ação levou talvez 30 segundos. Pareceu uma eternidade. Endireitei-me, alisei o vestido e olhei diretamente para minha mãe. Ela havia abaixado a mão, mas ainda segurava o microfone com firmeza, o rosto numa mistura de desafio e horror crescente. Com licença, eu disse com a voz perfeitamente calma. Então me virei para a mesa principal. Parabéns, Sofia. Espero que seu casamento lhe traga muita alegria. Peguei minha bolsa na mesa e caminhei em direção à saída. Sem pressa, sem correr. Apenas caminhando no mesmo ritmo cadenciado que usava ao sair de reuniões de diretoria. Madison, meu pai chamou. Madison, espere. Não parei, não me virei. Atrás de mim, o salão de baile explodiu em caos. Vozes se elevando, cadeiras arrastando, alguém chorando, mas continuei andando. No instante em que passei pelas portas do salão, peguei meu celular e disquei o número de Marcos. Ele atendeu no primeiro toque. Madison, sinal verde. Eu disse simplesmente. Entendido. Quanto tempo eu tenho? Me dê 45 minutos para chegar em casa. Você está bem? Toquei minha bochecha que ainda ardia. Execute o plano de contingência. Marcos já está mobilizando a equipe jurídica. Madison, sim. Agora, eu quis dizer, você está machucada? Nada que não sare. Eu disse entrando no elevador. Mas Marcos, não se esqueça de trazer o acordo de acionistas, aquele que o papai nunca leu. Com prazer. Encerrei a ligação assim que as portas do elevador se fecharam, deixando para trás o caos familiar. Aquele momento, o tapa ouvido por 200 pessoas. Isso te deixou furioso? Eu sei como é ser humilhado pelas pessoas que deveriam te proteger. Mas às vezes a melhor resposta não é a raiva, e sim a ação estratégica. O que vem a seguir mostrará por quê. Você nunca deve subestimar alguém que você provocou demais. Se você acredita em se defender, curta. Se você já precisou impor limites rígidos à família, escreva limites nos comentários. A próxima parte é onde tudo muda, onde a filha invisível se torna aquela que detém todas as cartas na manga. 45 minutos depois, eu estava na minha cobertura, com uma bolsa de gelo na bochecha, quando meu celular vibrou com uma mensagem do Marcos. Ao entrar no prédio, troquei de roupa, vestindo jeans e um suéter macio. A armadura não era mais necessária. A batalha já estava ganha. Eles só não sabiam ainda. Meu celular se iluminou com notificações. A transmissão ao vivo do irmão do Brian tinha sido compartilhada, mais de 500 vezes. O tapa já tinha virado GIF, mas eu não me importava com a fama na internet. Eu me importava com o que estava acontecendo naquele salão de baile naquele momento. Marcos mandou outra mensagem. Ao entrar, Richard me viu.
Eu conseguia imaginar a cena perfeitamente. Marcus Chen, com seu terno Armani de $10.000, entrando naquele salão com sua confiança característica. 2 advogados o acompanhando, pastas na mão. O mesmo Marcus Chen cujo nome apareceu na Forbes. O mesmo com quem meu pai vinha tentando, desesperadamente, marcar uma reunião há 6 meses. Outra mensagem. O rosto dele empalideceu. E então sua mãe começou a gritar. Caminhei até a janela, que ia do chão ao teto, e olhei para as luzes da cidade. Em algum lugar lá embaixo, naquele grande salão de baile, minha família estava aprendendo uma lição sobre consequências. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô, Madison. Era o irmão do Brian sussurrando. Você precisa ver isso. Seu pai parece que vai desmaiar. Esse chinês de terno acabou de dizer seu nome e algo sobre contratos de parceria. Sua mãe literalmente gritou quando o viu. Quem é esse cara? Alguém que acredita em proteger seus investimentos, eu disse. Seu pai fica repetindo o Sr. Chen sem parar. É o Chen, o dono? Preciso desligar, eu disse encerrando a ligação. A cidade brilhava lá embaixo, pacífica e alheia a tudo. Mas naquele salão de baile, um império estava mudando. Meu telefone tocou de novo. Dessa vez era Marcos. Está no Viva Voz, ele disse. Estou aqui com seus pais e os convidados. Deles. Eu conseguia ouvir o silêncio, atônito do salão ao fundo. A voz de Richard. Marcos carregava aquela autoridade. Dizia o que fazia os membros do conselho se contorcerem. Preciso esclarecer algo para todos os presentes. Madison Reis não é apenas uma funcionária qualquer da minha empresa. Ela é nossa vice-presidente de desenvolvimento, responsável por toda a nossa expansão na região Ásia-Pacífico. Ouvi suspiros coletivos do outro lado da linha. Isso é impossível. A voz do meu pai estava fraca e confusa. O acordo em Singapura que nos rendeu 40 milhões. Madison liderou. O escritório de Tóquio, que agora é nossa filial mais lucrativa. Madison construiu tudo do zero. A parceria com a Samsung, da qual sua empresa tanto queria uma parte. Madison negociou cada detalhe. Você está mentindo. A voz da minha mãe soou estridente e desesperada. Senhora Reis, sua filha é uma das executivas mais valiosas desta cidade. A cobertura que você tentou tomar fazia parte do pacote de remuneração dela. Um pacote que, aliás, inclui certas proteções. Que proteções? Perguntou meu pai. Com prazer. Encerrei a ligação assim que as portas do elevador se fecharam, deixando para trás o caos familiar. Aquele momento, o tapa ouvido por 200 pessoas. Isso te deixou furioso? Eu sei como é ser humilhado pelas pessoas que deveriam te proteger. Mas às vezes a melhor resposta não é a raiva, e sim a ação estratégica. O que vem a seguir mostrará por quê. Você nunca deve subestimar alguém que você provocou demais. Se você acredita em se defender, curta. Se você já precisou impor limites rígidos à família, escreva limites nos comentários. A próxima parte é onde tudo muda, onde a filha invisível se torna aquela que detém todas as cartas na manga. 45 minutos depois, eu estava na minha cobertura, com uma bolsa de gelo na bochecha, quando meu celular vibrou com uma mensagem do Marcos. Ao entrar no prédio, troquei de roupa, vestindo jeans e um suéter macio. A armadura não era mais necessária. A batalha já estava ganha. Eles só não sabiam ainda. Meu celular se iluminou com notificações. A transmissão ao vivo do irmão do Brian tinha sido compartilhada. Mais de 500 vezes. O tapa já tinha virado GIF. Mas eu não me importava com a fama na internet. Eu me importava com o que estava acontecendo naquele salão de baile naquele momento. Marcos mandou outra mensagem. Ao entrar, Richard me viu. Eu conseguia imaginar a cena perfeitamente. Marcus Chen, com seu terno Armani de $10.000, entrando naquele salão com sua confiança característica. 2 advogados o acompanhando, pastas na mão. O mesmo Marcus Chen, cujo nome apareceu na Forbes. O mesmo com quem meu pai vinha tentando, desesperadamente, marcar uma reunião há 6 meses. Outra mensagem. O rosto dele empalideceu. E então sua mãe começou a gritar. Caminhei até a janela, que ia do chão ao teto, e olhei para as luzes da cidade. Em algum lugar lá embaixo, naquele grande salão de baile, minha família estava aprendendo uma lição sobre consequências. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô, Madison. Era o irmão do Brian sussurrando. Você precisa ver isso.
Seu pai parece que vai desmaiar. Esse chinês de terno acabou de dizer seu nome e algo sobre contratos de parceria. Sua mãe literalmente gritou quando o viu. Quem é esse cara? Alguém que acredita em proteger seus investimentos, eu disse. Seu pai fica repetindo o Sr. Chen sem parar. É o Shen? O dono? Preciso desligar, eu disse, encerrando a ligação. A cidade brilhava lá embaixo, pacífica e alheia a tudo. Mas naquele salão de baile, um império estava mudando. Meu telefone tocou de novo. Dessa vez era Marcos. Está no Viva Voz, ele disse. Estou aqui com seus pais e os convidados deles. Eu conseguia ouvir o silêncio atônito do salão ao fundo. A voz de Richard Marcus carregava aquela autoridade de CEO que fazia os membros do conselho se contorcerem. Preciso esclarecer algo para todos os presentes. Madison Hayes não é apenas uma funcionária qualquer da minha empresa. Ela é nossa vice-presidente de desenvolvimento, responsável por toda a nossa expansão na região, Ásia-Pacífico. Ouvi suspiros coletivos do outro lado da linha. Isso é impossível! A voz do meu pai estava fraca e confusa. O acordo em Singapura que nos rendeu 40 milhões. Madison liderou. O escritório de Tóquio, que agora é nossa filial mais lucrativa. Madison construiu tudo do zero. A parceria com a Samsung, da qual sua empresa tanto queria uma parte. Madison negociou cada detalhe. Você está mentindo. A voz da minha mãe soou estridente e desesperada. Senhora Hayes, sua filha é uma das executivas mais valiosas desta cidade. A cobertura que você tentou tomar fazia parte do pacote de remuneração dela. Um pacote que, aliás, inclui certas proteções. Que proteções? Perguntou meu pai. Este deveria ser o meu dia especial. Ainda é, respondeu Marcos. Estou indo embora agora. Mas estes documentos ficam com você, Richard. Leia-os, entenda-os e lembre-se de que Madison não está sozinha. Ela tem todo o poder financeiro da família. Hayes por trás dela. Madison. A voz de Sofia soou, tremendo de lágrimas. Como você pôde fazer isso comigo? Eu não fiz nada com você, Sofia. Eu simplesmente me recusei a te dar minha casa. Todo o resto, o anúncio público, a pressão, o tapa, foi escolha da mamãe e do papai. Mas a cobertura é minha. Comprada com o meu dinheiro, conquistada com o meu trabalho. Se você quer uma cobertura, sugiro que a conquiste. Você é tão cruel? Não! Eu só cansei de ser o sacrifício da sua família. Ouvi movimento, cadeiras arrastando, pessoas murmurando. E então a voz de Marcos. Mais perto do telefone agora. Madison. Os documentos foram entregues. Seus pais sabem quais são as opções. A decisão está nas mãos deles. Obrigada, Marcos. Sinto muito que tenha chegado a isso. Eu também. O fotógrafo do casamento registrou tudo, aliás. Ele já nos enviou as fotos em alta resolução, caso precisemos delas para fins legais. O gemido do meu pai era audível pelo telefone. 48 horas, Richard, disse Marcos pela última vez. Ou você pede desculpas publicamente ou eu ligo para o conselho. Madison, te vejo na segunda. A ligação caiu. Eu estava no meu apartamento de cobertura, olhando para a cidade, finalmente conseguindo respirar. Minha bochecha ainda ardia, mas algo mais havia se dissipado. 32 anos de peso que eu nem sabia que carregava. Em 2 horas meu telefone estava explodindo de mensagens. O vídeo tinha se tornado viral. Estava em todos os lugares. Pais folgados exigem cobertura de 2 andares da filha no casamento. Era um dos assuntos mais comentados em 3 plataformas. Sofia ligou 15 vezes. Eu não atendi. Minha mãe mandou uma mensagem. Você arruinou tudo. O casamento da sua irmã está destruído. Os convidados estão indo embora. Está feliz agora? A mensagem do meu pai era diferente. Precisamos conversar. Por favor. Mas as mensagens mais interessantes vieram de fontes inesperadas. 3 dos maiores clientes do meu pai tinham visto o vídeo. Richard, estou preocupado com o que acabei de presenciar. Precisamos discutir nosso contrato. Jim Patterson, da Patterson Industries. Esse comportamento é profundamente preocupante. Minha esposa insiste que reconsideremos nossa parceria. David King, da King Electronics. Não faço negócios com pessoas que batem nos filhos. Contrato rescindido. Sarah Williams, da Williams Logistics. Esse último era um contrato anual de $3 milhões. Cancelado. O
grupo de bate-papo da família de Brian, do qual eu havia sido adicionado meses atrás, estava um caos. A mãe dele. Estamos indo embora. Isso é vergonhoso. O pai dele. O casamento está cancelado até entendermos que tipo de família estamos nos juntando. O casamento estava desmoronando e eu nem estava lá. Marcos mandou uma mensagem privada. Seu pai acabou de ligar. Ele está em pânico por causa dos clientes. Mais 3 entraram em contato com preocupações. Então, a mensagem mais satisfatória de todas, de alguém que havia gravado tudo. Sua mãe desmaiou quando percebeu que o CEO da Hayes Capital era seu chefe. Eu realmente desmaiei. Tiveram que chamar os paramédicos. Me serviu uma taça de vinho da garrafa, que eu estava guardando para uma ocasião especial. Se me defender não era especial, o que seria? Minha assistente mandou uma mensagem. Chefe, você está bombando. Além disso, 5 recrutadores já ligaram perguntando se você está procurando novas oportunidades. Aparentemente, enfrentar uma família tóxica está super em alta agora. Eu ri de verdade pela primeira vez em dias. Na segunda-feira de manhã, a comunidade empresarial já tinha escolhido um lado, e não havia meio termo. O vídeo tinha sido compartilhado em todas as principais redes de negócios da cidade. A narrativa era clara. Filha bem-sucedida se recusa a ser intimidada por pais arrogantes. O CEO intervém para proteger um executivo valioso da exploração familiar. A empresa do meu pai perdeu 6 contratos no total. A expansão que ele vinha planejando há 2 anos foi por água abaixo. Sem o capital de Marcos e com a debandada de clientes, ele teria que reduzir o tamanho da empresa. A lua de mel de Sofia em Bali foi cancelada. Não por ela, mas pela família de Brian. Eles queriam reavaliar a dinâmica do relacionamento. Antes de prosseguir, os presentes de casamento estavam sendo devolvidos, mas a consequência mais inesperada veio da minha própria empresa. Marcos me chamou em sua sala na segunda-feira à tarde. O conselho quer te promover, disse ele sem rodeios. Vice-presidente sênior de operações globais, o sucesso na região Ásia-Pacífico, combinado com a forma como você lidou com a situação, eles estão impressionados. Eu levei um tapa em um casamento. Isso os impressionou. Você se manteve firme contra uma enorme pressão social. Você protegeu os ativos da empresa. Você manteve a compostura sob extrema pressão. Esse é exatamente o tipo de liderança que precisamos. E o fato de você ter que intervir mostra que você sabe quando usar seus recursos. Madison, eu já vi muitos executivos sucumbirem à pressão familiar. Você não só se manteve firme, como venceu. A promoção veio acompanhada de um aumento de 40% nas opções de ações, o suficiente para comprar outra cobertura se eu quisesse. Não que eu precisasse de outra. A que eu tinha era perfeita. Um símbolo de tudo, que eu havia conquistado sem a ajuda ou aprovação da minha família. Doei o bônus do aumento para um abrigo para mulheres que ajuda vítimas de abuso a saírem de situações tóxicas. Pareceu-me a coisa certa a fazer. O pedido público de desculpas do meu pai veio exatamente 47 horas depois do ultimato de Marcos. Foi formal, claramente escrito por advogados, mas cumpriu seu propósito. Pedi desculpas à minha filha, Madison, pelo meu comportamento inadequado no recente evento familiar. Reconheço suas conquistas profissionais e seu direito à sua própria propriedade. Este assunto está encerrado. Minha mãe se recusou a pedir desculpas. Em vez disso, fez um desabafo nas redes sociais, me chamando de ingrato, egoísta e corrompido pela cultura corporativa. O desabafo foi compartilhado milhares de vezes, geralmente com comentários como: agora vejo onde o problema começou. E a mãe narcisista foi descoberta. Uma semana depois, Sofia me mandou uma mensagem. Você arruinou minha vida. A família do Brian está nos obrigando a fazer terapia antes de aprovar o casamento. Eles acham que minha família é tóxica. Eles não estão errados, respondi. Eu te odeio. Eu sei. A família extensa se dividiu em grupos. Alguns ficaram do lado dos meus pais, dizendo que a família deve vir em primeiro lugar. Outros entraram em contato em particular, compartilhando suas próprias histórias de serem o bode expiatório, o caixa eletrônico, aquele que nunca era bom o suficiente. Meu primo Derek mandou uma mensagem. Sinto muito pelo que eu disse. Eu não sabia que eles te tratavam assim o tempo todo.
Tia Patrícia, sua mãe é minha irmã, mas ela estava errada. Tenho orgulho de você por se impor. Mas a mensagem mais surpreendente veio de Brian. Eu não sabia da emboscada na cobertura. Eu teria impedido. Sofia precisa amadurecer. E talvez este seja o alerta que ela precisa. Sinto muito pela sua mãe ter te batido. Aquilo foi agressão, pura e simplesmente. Pelo menos alguém naquela família teve bom senso. Troquei as fechaduras da minha cobertura no dia seguinte. A segurança do prédio recebeu uma lista de pessoas que estavam permanentemente banidas da propriedade. Os nomes dos meus pais estavam no topo. O porteiro James, que me conhecia há 3 anos, me chamou de lado. Senhorita Reis, eu vi o vídeo. Que bom para você. Minha filha passou por algo parecido. Família nem sempre é família, sabe? Eu sabia que tinha bloqueado meus familiares mais próximos em todas as redes sociais. Sem anúncios dramáticos, sem explicações, apenas a remoção silenciosa do acesso deles à minha vida. Meu trabalho se tornou meu foco. A promoção significava gerenciar equipes em 12 países. Mergulhei de cabeça nisso, construindo algo significativo sem o peso das expectativas familiares. Marco se tornou mais do que um chefe. Ele se tornou o mentor que meu pai nunca foi. Sabe, ele disse tomando café uma manhã. A melhor vingança é uma vida bem vivida sem eles. 3 meses depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto do presente de casamento da Sofia, aquele que eu tinha enviado depois que tudo se acalmou. Um certificado para 6 meses de sessões de terapia familiar. Isso é um insulto, dizia a mensagem. É necessário, respondi, e bloqueei o número também. Minha cobertura se tornou o que sempre deveria ter sido. Um santuário, um lugar onde ninguém pudesse exigir, menosprezar ou diminuir a mim. As janelas do chão ao teto com vista para a cidade me lembravam diariamente que eu havia construído algo que eles não podiam tirar de mim. Não por falta de tentativas, claro. 6 meses depois, a poeira baixou e uma nova realidade se estabeleceu. Eu estava prosperando. O cargo de vice-presidente sênior me rendeu uma matéria na lista. Forbes 40 Under 40. Artigo não mencionava nada sobre o incidente do casamento, focando-se, em vez disso, nas minhas abordagens inovadoras para a expansão no mercado asiático. A empresa do meu pai havia se estabilizado, mas nunca recuperou o patamar anterior. Ele envelheceu 10 anos em 6 meses. Por meio de contatos comerciais em comum, soube que ele havia começado a fazer terapia. Muito pouco, muito tarde, mas pelo menos era alguma coisa. Minha mãe insistiu na narrativa de vítima, contando para quem quisesse ouvir sobre sua filha ingrata que escolheu o dinheiro em vez da família. A maioria das pessoas tinha visto o vídeo. Elas sabiam a verdade. O casamento de Sofia com Brian durou exatamente 4 meses. Se você está lutando com uma família que exige mais do que oferece, que se apropria do crédito por sucessos que não apoiou, que espera que você se sacrifique para mantê-los aquecidos, saiba disto, seus limites importam. Seu sucesso é seu. Sua paz vale mais do que a aprovação deles. Você não deve a ninguém suas conquistas, suadas só porque compartilham o mesmo DNA. Você não precisa aceitar desrespeito, em nome da harmonia familiar. E certamente não precisa tolerar abusos, sejam eles físicos, como aquele tapa, ou emocionais, como anos sendo tratada como inferior. O preço da minha liberdade foi alto. Perdi minha família biológica, mas o que ganhei valeu a pena. Autoestima, relacionamentos genuínos e uma vida construída nos meus termos. Sua história pode ser diferente, mas o princípio permanece. Você merece ser celebrado não tolerado Escolha pessoas que te escolham, não apenas quando elas precisam de algo, mas sempre. Quais limites você precisa estabelecer hoje? Obrigada por ouvir minha história. Se você já teve que escolher entre a aprovação da família e a autoestima, saiba que não está sozinho Estabelecer limites é importante se você acredita em si. Proteger de dinâmicas familiares tóxicas. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir que está tudo bem se priorizar. Inscreva-se e ative o sininho de notificações. Para mais histórias sobre como estabelecer limites saudáveis e construir famílias escolhidas. Gostaria de saber. Você está do lado da Madison por eu ter me mantido firme? Ou acha que a família deve sempre vir em primeiro lugar?
Deixe sua opinião nos comentários. Lembre-se, sua paz é inegociável.